Bom, pessoal, dando 10 e 5 aqui já. Para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos ao nosso mais um webinar aí com a Malwarebytes. Eu estou aqui com o Gustavo, que é o engenheiro Latam da Malwarebytes, e estou aqui com o Pedro também, que faz parte do time de marketing da Gênesis junto comigo. E a gente vai iniciar o nosso webinar agora com a apresentação do Gustavo. Fiquem à vontade para mandar perguntas no chat e depois também a gente pode abrir o microfone de vocês para que vocês façam suas perguntas diretamente para o Gustavo, ok? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e obrigado com o tempo de vocês. E pode prosseguir, Gustavo, é contigo. Maravilha. Deixa eu só achar onde é que tá a tela aqui. Ah, aqui está. Excelente. Bom, primeiro, antes de mais nada, obrigado aí pela presença de todos. Prometo que eu não vou demorar mais do que 3 horas, então vai ser uma coisa rápida, né? Uma descrição rapidinha aqui de diversos problemas, mas uma coisa que vale a pena perguntar antes de começar é assim, você está confiante de que você está realmente protegido no seu ambiente? Isso é uma pergunta que eu vou dizer para vocês, a gente deveria se fazer, nós da área de segurança, a gente deveria se fazer isso a cada semana, pelo menos, né? Eu diria que isso aí seria a cada dia, a cada 2 dias, mas essa pergunta é o que move, é o que melhora a capacidade de fazer de ter um ambiente cada dia mais seguro e, obviamente, sem dores de cabeça, né? Eu vou, obviamente, falar algumas coisas muito interessantes aqui, outras talvez não estejam tão interessantes, mas são necessárias, tá? Mas uma coisa é muito importante, é compreender efetivamente o que significa estar seguro, né? E é justamente esse o título desse webinar, né? Corrigir hoje e proteger-se sempre, né? Então, como é que você garante que essa correção será efetiva e essa proteção também, tá? Mas antes de entrar em detalhes sobre isso, a pergunta mais importante é essa aqui: o que você precisa fazer para estar mais protegido, tá? Então, isso é uma coisa bem importante. Eu vou passar, obviamente, um pouco da minha experiência aqui, um pouco do meu conhecimento, falar um pouco de processos, de problemas e também mostrar um pouquinho o que a nossa solução é capaz de fazer, tá bom? Bom, antes de mais nada, deixe-me apresentar-me. Eu sou Solutions Engineer na Malwarebytes para toda a América Latina e Caribe. É basicamente assim, México para baixo, né? Então, toda essa área é de minha responsabilidade. Tem uma equipe trabalhando para, obviamente, ajudar a região, mas nesses pontos mais importantes eu acabo sendo envolvido, ok? Agora, antes de começar efetivamente a falar, não, antes não, mas já começando, né? Vou apresentar aqui algumas notícias que foram apresentadas já faz um tempinho, né? Você pode ver aqui 2021, 2022, né? Essa aqui para mim é a mais legal de todas, né? O governo da Costa Rica, o país parou, tá? Então, se não me engano, foi em 2022, 2022, 2023, o país parou, tá? E uma coisa muito importante é por que que parou? Os caras até hoje não sabem, né? Eles têm situações ali de problemas que não conseguiram resolver, né? Tiveram que começar do zero. Eles estavam fazendo coleta de impostos marcada no papel, né? Voltaram à idade medieval, basicamente, tá? Isso aqui é uma coisa muito preocupante e, obviamente, isso aqui também. Gestão de patches está mais complexa, né? Aliás, foi essa semana que saiu o famoso Patch Tuesday. Mais uma vez, né? 4 vulnerabilidades Zero Day da Microsoft. Então, a pergunta é: vou aplicar o patch? Não vou? Será que vai gerar uma tela azul para mim? E aí, o que eu faço, né? Então, é difícil a gente gerenciar esse problema, ok? Bom, outra coisa importante, como é que está a situação de risco, né, no mundo? Veja bem que, de acordo com essa empresa, a AXA é uma seguradora, tá?
o link está aqui. Seguranças, riscos de cibersegurança são o segundo maior risco existente. Obviamente, teve algumas variações ao longo dos últimos 4 anos, né? 2020 estava em terceiro lugar, 2022 também, e só perde para a mudança climática, tá? Obviamente que aqui a gente teve algumas variações aí por conta da pandemia, em 2020, e aqui em 2022, por conta de instabilidade geopolítica, que também tem uma grande relação com segurança de dados, né? Você consegue manipular informações e aí, obviamente, você consegue gerar instabilidade geopolítica, tá? Então, pensando hoje, você tem muitas dores de cabeça baseado nas informações. Então, ter a proteção das informações é fundamental, tá? Agora, como que os ataques acontecem? Basicamente é isso aqui, ó. O alvo é curiosidade humana. Por quê? Porque se você recebesse um e-mail de phishing dizendo que você, alguém deve ter recebido já, eu já recebi vários, né, dizendo que eu era parente de um príncipe, de uma princesa lá de algum país da África, que eu estava para receber uma herança porque o cara morreu, né? O rei morreu e aí a gente ia receber um dinheiro. Duvido aí que alguém não tenha recebido um e-mail similar a esse. Eu recebi, já tive outros colegas em outras apresentações que também comentaram que receberam, né? Websites falsos, mensagens de WhatsApp, aqui no Brasil é comum, né? Você receber lá um oi irmã, não sei o quê, né? Tô aqui, troquei meu número de telefone, manda para mim um dinheiro que eu quero pagar uma conta aqui, né? No fim, não é nada, né? Promoção, Black Friday tá logo aí, é daqui 2 semanas. 2 semanas, né? Então, isso aqui é uma coisa preocupante, mas tem outro ponto importante também. Natal, Dia das Mães, né? São 2 datas importantíssimas para o comércio. E você tem certeza que você está indo comprar no site certo? Acesso remoto, isso aqui é uma praga. Por quê? Não o acesso remoto em si, mas os ataques aos remotos, né? Então isso aqui é complicado. E aí, como o alvo é a curiosidade humana, esse videozinho aqui ele é muito interessante, porque mostra justamente a curiosidade em ação, né? Esse aqui é um trecho da série Mr. Robot, que estava passando na Amazon, já não sei mais em que site está, e essa senhorita que está jogando alguns pendrives na frente da delegacia. Olha só que interessante. E de acordo com a série, algum guardinha vai lá e pega, né? Então, fazer ataques é comum. Agora, fazer a proteção é complicado. Por quê? Somente a aplicação de patch já não é suficiente, como eu comentei logo no comecinho, né? E isso aqui, ó, o medo de informar o problema é pior ainda, né? Parece criança quando faz arte, né? O que é pior, fazer a arte ou não contar para a mãe, né? Porque se contar para a mãe vai apanhar mais ainda, né? Então, existe esse medo intrínseco de não comentar esses problemas, tá? E aí, a gente tem enormes dores de cabeça. Bom, uma coisa importante aqui, ó, outra página, essa aqui. Aqui, ó. Vulnerabilidades. Além dos patches, a gente tem também os famosos CVEs, tá? O CVE está nesse site aqui, você consegue entrar e no NIST também detectar diversos CVEs, mas o ponto importante é, o que eles significam? Basicamente, eles significam dores de cabeça latentes, que estão prestes a acontecer. Tá? O que isso significa? Que se você tem algum tipo de software, aqui a gente está olhando diversos softwares, por exemplo, Sonic Wall, Exchange, Fortinet lançou aí um comunicado há um mês atrás, um mês e meio atrás, com um monte de vulnerabilidades, né? Comum. A própria Microsoft tem diversos CVEs cadastrados, por isso que ela lança o Patch Tuesday a cada mês, né? E aí você tem dores de cabeça que vão acontecer em algum momento. Então, esse é um problema sério. Se você não corrige a vulnerabilidade, se você não elimina a vulnerabilidade, você terá dores de cabeça. Isso é certo. Tá? Agora, como é que a gente evita o uso de uma vulnerabilidade? É aí que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre esse ponto.
ok? Então, aqui é um exemplo muito claro. E veja, pegar uma outra coisa importante. Na verdade, embora a percepção das pessoas seja de que uma pequeníssima quantidade de endpoints ou dos meus dispositivos estejam com problemas, na verdade, esse valor é um pouquinho mais alto, tá? Então, tenha certeza de que todos os seus equipamentos estão efetivamente protegidos e que não tenham qualquer tipo de ameaça instalado neles, né? Então, você tem aqui 60% de problemas, e isso aqui inclui vulnerabilidades, não só os patches que estão faltando no seu dispositivo, no seu sistema operacional, mas também softwares. Você tem certeza de que os softwares que você utiliza, eles estão atualizados, eles estão sem vulnerabilidades? Isso é uma outra pergunta importante. Então, além de fazer aquela de como proteger-se, né? Ou será que eu estou realmente protegido? Será que os meus softwares têm algum tipo de problema? Tá? Então, essa é uma outra pergunta importante. Do ponto de vista estatístico, o Brasil, claro, né, tá ali entre os países mais atacados na América Latina. Eu sei porque é a região que eu atendo, né? Então, estamos ali em primeiro, o México está logo em seguida atrás. A Argentina, na verdade, deve estar um pouquinho mais para trás aí nessa lista. Mas o porquê que nós estamos ali? Ou por que esses três países aqui são os mais, vamos dizer assim, atacados? Porque nós temos uma cultura, nós não, né? Brasil, México, Argentina, muitos países aqui têm uma cultura de não fazer prevenção. É importante fazer prevenção em vez de você sair fazendo correção. Se você falar, mas eu tenho que gastar um tempo toda semana, todo mês para fazer a prevenção, vamos falar de tempo? Quanto tempo você gasta se você for atacado? Quanto tempo você vai perder de dados ou o teu negócio deixa de faturar se você for atacado e ficar fora do ar? Se as suas máquinas pararem de produzir, se o teu ambiente financeiro lá não tiver como acessar uma planilha e fazer as contas para pagamento ou para recebimento de valores de que você vendeu, de quem você comprou, né? Quanto custa isso? Então, a prevenção é um problema sério, porque a gente não tem, no Brasil, a gente não tem essa noção de quão importante isso é, tá? E outros países aqui também, mesma coisa, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. E por que que a prevenção é muito importante? Porque a América Latina, ela está sob ataque, tá? As detecções na América Latina, elas estão sempre em segundo lugar. Só está atrás dos Estados Unidos, obviamente, porque são o país mais atacado, né? Eles são o alvo preferido. E aí, isso aqui é importante. O pessoal, ele utiliza as vulnerabilidades existentes para fazer o ataque. Então, isso aqui, ó, é muito importante. E todo dia tem uma vulnerabilidade nova. Você fala, pô, mas que dor de cabeça, né? Que encheção de saco, não sei o quê. Por que que isso aí acontece? Porque é software. Software é feito por humanos. Você fala, então tá, agora eu vou estar bem com inteligência artificial, né? Uhum. Quem desenvolveu o software de inteligência artificial, né? Que é um exemplo muito claro disso. Até hoje, a inteligência artificial não consegue fazer o desenho ou fazer uma imagem de uma pessoa, uma foto, com os dedos corretos na mão, né? Então, as falhas existem. E você fala, não, mas eu vou utilizar o IA, vou fazer um debug, vou trabalhar lá para resolver o problema. Ok. Será que o atacante também não está usando o IA para fazer um ataque em você? Né? Então, a mesma ferramenta que você tem para se proteger, o cara tem para fazer o ataque. E a partir daí, então, quem é que está melhor nesse jogo? Então, essa é uma coisa importante, ok? E aqui eu falo, ó,
Atitude cultural tem um grande impacto nas ameaças utilizadas, né, no tipo. Por quê? Estava falando aqui, cadê? Voltar aqui o slide. Aqui, ó. Acesso remoto. WhatsApp. E-mail hoje não muito mais, mas o WhatsApp, sem dúvida nenhuma, hoje ganha, tá? Então a gente tem aí uma grande dor de cabeça por conta dos tipos de ameaça que são os ataques que são feitos e as ameaças utilizadas, né? A maneira de chegar em um ataque, tá? Deixa eu só achar um slide aqui muito importante. Não está aqui, está em um outro arquivo meu. Mostrando como é que é uma cadeia de ataque. Quando você tem um ataque acontecendo, você precisa entender que você não tem somente o ataque em si, você tem uma cadeia de problemas, vamos dizer assim, que envolvem o ataque, tá? Então, achei aqui, deixa eu apresentar exatamente esse slide. Como é que um ataque acontece? Então, normalmente você lá recebe um e-mail, né? Você recebe um e-mail, você tem aqui uma conexão remota, você tem eventualmente um outro tipo de problema. Então, aqui, e-mail lá, RDP, VNC, TeamViewer, qualquer coisa que seja, mais conhecido aqui também como vulnerabilidade. Tá? Então, você tem aqui esse movimento vertical onde o cara busca, o atacante ele busca as informações para falar, eu tenho aqui alguma maneira de entrar na máquina do cidadão, da minha rede alvo, né? E aí, quando ele consegue, seja porque essa máquina aqui tem algum software que tem vulnerabilidade, ou porque o cidadão que estava aqui, mas é um servidor. Ele abriu o e-mail web para pegar uma informação lá que ele precisava quando está fazendo a manutenção daquele servidor. Então, ele conseguiu infectar esse equipamento. Esse equipamento aqui, quando ele é vamos dizer assim, o alvo zero, ele jamais será encriptado. Por quê? Porque esse cara ele vai compartilhar o malware para outras máquinas. E aí essas outras máquinas aqui é que vão sofrer o ataque. E aí eventualmente um ransomware vai chegar nessa máquina. Aí o que o pessoal do IT faz? Reformata a máquina, faz uma image de novo, depois tem uma outra telinha mostrando o que o pessoal faz. Mas o que acontece? Depois que essas máquinas aqui são recuperadas, né? Aí você tem novamente o mesmo problema. Por quê? Porque essa máquina aqui não foi encriptada. Ela continua com o malware aqui dentro. E aí você faz o quê? Vai instalar o mesmo software de anti-malware. E esse cara que já infectou uma vez as máquinas anteriores, já encriptou, faz a mesma coisa. Acessa, né? Compartilha o malware e depois vai lá e faz o ataque de ransomware novamente. E fica nessa brincadeira. Até que você resolve tomar algumas outras ações, eventualmente fazer uma formatação geral, aí você tem algumas pouquíssimas opções para resolver. Uma delas que o pessoal acaba usando é usar o nosso software para fazer um scan em toda a rede, inclusive nesse cara. Aí a gente vai lá e acha o softwarezinho que está realizando o ataque. Limpa, aí o cidadão segue adiante. Né? O Pedro aqui e o Diego podem confirmar isso aí. Já aconteceu com com algumas empresas aí que eles têm contrato e ocorreu exatamente isso, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Por quê? A solução que o cara usa não é suficiente. Não foi suficiente na primeira vez, não será suficiente na segunda, nem na terceira e nem qualquer outra vez. Por quê? Porque o malware aqui, ele tem inteligência, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Aí, além disso, o que acontece? Quando você tem, então, essas ações aqui ocorrendo, né, que você não consegue ter esse tipo de ação preventiva, o pessoal toma os atacantes eles utilizam justamente as vulnerabilidades. Então aqui tem um ponto muito importante. Isso aqui, ó, instalação
de softwares craqueados ou hackeados. Alguém que conhece um HackTool KMS? Eu tenho certeza que algumas pessoas aí podem conhecer. Esse é uma aplicação que ela é usada para ativar ou para não permitir que o Windows ou o Office sejam bloqueados, ou seja, que ele continue sendo utilizado mesmo que ele não tenha uma chave comprada da Microsoft. Só que aí, obviamente, eu encontro um backdoor associado a esse software, porque ele tem que ficar executando a todo o tempo, porque ele intercepta o pedido de requisição do software para fazer a validação na Microsoft e ele entrega uma falsa resposta de que está tudo ok. Só que quando ele faz isso, ele tem que ficar, para ele fazer, ele tem que ficar ativo o tempo inteiro. E isso significa backdoors, tá? E aí, sabe o que acontece, né? Backdoors, o cara entra na sua máquina e aí já é, tá? Outra coisa importante, né? Ameaças móveis. Muita gente conecta o celular na maquininha, no seu notebook para carregar. Mas os atacantes também sabem que eles podem fazer, né, esse transporte do malware do celular para o desktop, tá? E aí você tem, inclusive, esse comprometimento da autenticação multifator, né? Aquele Google Authenticator, o Microsoft Authenticator, porque o cara consegue ler os números e ele se loga no seu ambiente com aquele número que ele conseguiu o acesso no teu telefone. E faltou um Lzinho aqui. Caraca. Comi aqui a letra. Ok? Alguma dúvida por enquanto aí, pessoal? Tá claro essa parte? Por favor, estou à disposição aí. Deixa eu ver, me parece que tem algumas coisas, alguma pergunta no chat aqui. Ah, não. Ok. Certo? Bom, vamos lá então. Continuando aqui. Bom, os ataques eles estão aumentando, né? E a cada 11 segundos um novo ataque é realizado. Ok? E aí, ó, isso aqui é importante. Os ataques já deixaram de ser brincadeira de criança. Já tem, inclusive, um processo ou um serviço chamado Ransomware as a Service, aonde você tem atacantes oferecendo como negócio o ransomware. Então, eles alugam o ransomware e o preço normalmente é um percentual do resgate que foi pago, tá? E a média de pagamento de resgate é de mais ou menos $250 mil. A gente está falando aqui no Brasil de quase 1,5 milhão, tá? Provavelmente cerca de 4 bitcoins, por volta de, né? Tá mais ou menos 90 mil bitcoin hoje. Então, é por volta desse valor. Mas isso é que me preocupa, ó. Quando você tem um ataque, 60% das pequenas e médias empresas fecham as portas. Por quê? Porque não tem capacidade de fazer recuperação dos seus dados. E hoje, uma coisa muito importante, os seus dados e os sistemas que têm esses dados são a base da sua empresa. Hoje não é mais um equipamentinho lá, um micro que roda o seu Excel. Não. Hoje, tudo roda nos computadores. A informação está lá. Ok? Então, proteger as suas informações é proteger a continuidade da sua empresa. Tá? Uma coisa que a gente sempre comenta que foi a pergunta que eu fiz no começo, como é que você está em termos de proteção no seu ambiente? Você está confortável com a proteção que você tem hoje? Você tem certeza de que você está efetivamente protegido? A gente tem um site aqui chamado morebase.com/remediation map que mostra cada pontinho amarelo que aparece aqui é um malware que não foi detectado por algum fabricante, mas que nós conseguimos detectar. Você fala, pô, mas como é que você tem essa informação? Porque a pessoa vai lá no site e consegue fazer o download de uma versão de usuário final no nosso site, que utiliza o mesmo motor de detecção que nós usamos
para a versão empresarial, pelo menos essa parte, porque o algoritmo que faz a detecção do malware, obviamente, é um cara mais, vamos dizer assim, sofisticado, né? E essa sofisticação é o que a gente utiliza tanto na versão de usuário final, quanto na versão empresarial. Aqui está um exemplo muito claro, tá? Deixa eu botar aqui um pouquinho mais forte, aqui mais zoom. Então aqui, ó, você está vendo aqui, por exemplo, o Microsoft Defender, é o default de muitos equipamentos, né? A não ser que você substitua completamente o Defender, a Microsoft permite isso. E aqui você tem outras versões de software que não detectaram alguma coisa. Por exemplo, vamos fazer um clique no botão aqui, ó. Esse aqui é o Defender, ele não detectou nessa cidade esse malware. Aqui, Defender também. Defender, deixa eu ver se eu acho algum outro aqui. Aqui, ó. Microsoft e Trend Micro. Nessa cidade em Denver, a Trend Micro nem o Defender detectaram esse programinha ou esse ataque. Lembra, pode não ser efetivamente um malware, mas é parte de um componente de uma cadeia de ataques. Tá? Então, isso aí pode ser isso é um ponto muito importante. Vamos ver aqui no Brasil o que a gente tem aqui. Defender, ó, Trojan, né? Kaspersky e Microsoft. Lembra que eu falei aqui do KMS? Olha o cara aqui, ó. KMS, hack do KMS. Então, o cara tá usando Kaspersky, KMS e, pelo amor de Deus, acho que tá protegido. Então, em Conselheiro Lafayette, se alguém conhece alguém lá de Conselheiro Lafayette e sabe que usa Kaspersky, já sabe que o cara foi identificado aqui com um malware, né? Que o Kaspersky não teve capacidade, tá? Então, são informações interessantes que a gente tem aqui. Depois, deixa eu copiar esse link aqui, eu vou passar para vocês aqui no chat, e aí fica mais fácil de vocês observarem aqui. Cadê o chat? Aqui. Prontinho, já está aí para vocês, ok? Então, a gente detecta esse monte de problemas aqui justamente por conta da nossa capacidade de fazer detecções e da do nosso processo que a gente utiliza. Eu vou comentar rapidamente isso aqui daqui a pouquinho. Mas uma coisa interessante, saber que você tem um problema e ficar recebendo alertas não é o suficiente, tá? Então, receber alerta efetivamente não ajuda em nada. Eu tenho um vídeo aqui que eu acho muito legal. Cadê esse cara aqui? Esse aqui é um vídeo muito interessante. Ou seja, saber que você tem um alerta ajuda a resolver o problema? Ajuda. Mas ele sozinho resolve o problema? Não resolve, né? É que nem o guardinha ali. Ele só notificou que tem um roubo, mas ele vai fazer alguma coisa? Não. Então, esse tipo de reação é uma reação de muitos malwares hoje, anti-malwares hoje no mercado, tá? Então, resolver o problema tem que tomar algumas ações. Mas quais as ações que as pessoas normalmente tomam? É essa aqui. Reformatar a sua máquina, tá? Então, fazendo isso, você obviamente resolve os problemas, mas é o que você deveria fazer? De jeito nenhum, ok? Então, esse é um ponto importante. Uma coisa muito importante para evitar esse monte de problemas é conscientização, tá? No Brasil, 80% dos crimes cibernéticos estão ligados a algum tipo de engenharia social. Vide as mensagens de WhatsApp que a gente tem aí, né? Recebendo lá, dizendo que o seu irmão, troquei o número de telefone, confirme aqui que você comprou alguma coisa lá como é que chama? Lá nas Casas Bahia, né? Que
central do Nubank. Tem algum malware envolvido nisso aí? Não. É só engenharia social, tá? E aí você tem a pergunta, como é que você se protege? Conscientização, isso aqui é a coisa mais importante, tá? Política é importante? Sem dúvida. Ferramenta é importante? Sem dúvida. Mas ferramenta, se você tiver com uma ferramenta ruim, não vai dar certo. Se você tiver uma política, mesmo que seja eficiente, mas o cidadão não a seguir, também não adianta nada. Então, a conscientização é a coisa mais importante que você tem contra esses ataques. Isso aqui é efetivamente o que você precisa entregar para a sua equipe. Claro, mas veja, política, eventualmente é só um pedaço de papel. Conscientização, o cara pode esquecer. Então você tem que confiar em ferramentas eficientes. Tá? Não tem jeito. Ou você tem uma ferramenta que resolva o teu problema, ou que evite que um problema aconteça, ou você não terá como você, assim, evitar um ataque. Existe até uma comparação, uma pergunta interessante, uma afirmação interessante que fala assim: hoje você não tem que se preocupar se você será atacado, mas quando você será atacado, porque isso vai acontecer. Em algum momento ou outro, isso vai acontecer com você. Se não aconteceu ainda, agradeça, tá? Mas você vai ser atacado. É questão de tempo, ok? Talvez você não seja um alvo interessante. Você deve pensar, né? De jeito nenhum. Todo mundo é interessante. Por quê? Você tem informações hoje que são muito importantes para você saber e fazer ataques depois contra outras pessoas. Então, isso pode ser muito interessante. Por exemplo, eu vou invadir um sistema de alguém aqui que vende para, sei lá, para Gênesis, por exemplo. Eu vou invadir o teu sistema e aí eu vou saber, falar, ó, financeiro da Gênesis, aquela fatura que você precisa pagar para mim, ó, tá aqui o boleto, eu tive problema lá, tá aqui o boleto novo. A moça do financeiro lá vai pagar e pronto, já era. Simples. Foi somente social, tá? Então, você tem que ter conscientização, mas você tem que ter ferramenta que faça isso também, porque eu tenho que proteger você, ok? Bom, e aí você tem uma coisa importante. Como é que você consegue se proteger, tá? E aí é onde a gente entra. Então, a gente tem diversas camadas de proteção e eu dou um foco nessas aqui de prevenção, onde a gente consegue fazer a parte de gestão de patches e detecção de vulnerabilidades no ambiente. Então, eu tenho aqui uma capacidade de identificar os CVEs e, obviamente, também os patches que faltam no seu dispositivo e aplicar os patches e atualizar seu software. Veja esse caso aqui, por exemplo. No caso das análises de vulnerabilidade, eu tenho aqui os diversos CVEs associados a algum software. Nesse caso aqui é o Acrobat Reader, Adobe Reader. Eu tenho um monte aqui na minha console, mas eu detectando esses softwares, essas vulnerabilidades e o software que está associado, eu vou lá e faço essa correção, tá? Faço a atualização daquele software para que essa vulnerabilidade seja eliminada. Você fala, pô, mas eu tenho que fazer isso aí sempre? Não. A nossa proteção tem essa camadinha aqui, ó, de mitigação de ataques de exploit, que são os métodos utilizados para fazer ataques utilizando as vulnerabilidades. Então, a gente consegue identificar as vulnerabilidades que existem e fazer a proteção contra ataques a essas vulnerabilidades, tá? Esse é um ponto muito importante, porque senão, como é que você vai conseguir fazer efetivamente o bloqueio disso, tá? Tem uma outra parte aqui também, cadê aqui? Esse aqui, gestão de patches. Eu aqui tenho, ó, diversos patches Microsoft aqui, tá? E eu seleciono um ou alguns ou todos
venho aqui e aplico esses patches diretamente a partir da minha console, tá? Então, eu consigo simplificar o processo de detecção e aplicação de patches. Aqui eu estou fazendo sob demanda, mas não tem o Patch Tuesday, que foi, hoje é quinta, anteontem, né? Eu chego aqui e falo, então eu vou marcar para toda segunda, sexta-feira do mês, né? Depois da segunda, terça-feira, eu marco para toda segunda, sexta-feira do mês e aplico os patches automaticamente. Não preciso nem me preocupar em ter alguém para fazer esse trabalho, tá? Então, obviamente, dá alguns dias até para o pessoal ver se os apressadinhos se detectaram algum problema e aí a gente vai lá e resolve os caras resolvem a situação e aí a gente aplica eles antes, tá? Então, tanto patch como vulnerabilidade são dois pontos importantes que a gente precisa para fazer a não utilização de vulnerabilidades em ataque. Mas tem um outro cara que também muito importante. É esse aqui, ó, Application Block. Esse aqui é um tipo de ataque que não um ataque, é um tipo de proteção que a gente faz impedindo que softwares que não sejam os corretos, os corretamente permitidos para serem utilizados na empresa, sejam utilizados. Cadê aqui? Eu estava falando justamente disso aqui. Não é esse site. Cadê? Aqui, ó. Software não confiável. Aqui, ó. Como é que você bloqueia software não confiável? Bloqueando o software. Então, você vem aqui e faz um bloqueio. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um bloqueio, por exemplo, contra o Google Drive, Google Chrome, Google Earth e o Toolbar, aqui, se eu não me engano. Então, tem aqui a listinha de softwares aqui embaixo. Mas eu vou aqui, ó, falar, eu quero bloquear o software do fabricante X, ou a aplicação Y, ou alguma outra coisa. Eu quero bloquear o Ndesk. Fácil. Aqui a gente faz uma regrinha em 2 minutos, faz o bloqueio para você. Ah, mas eu não tenho software instalado. Exatamente por isso que é 2 minutos, senão seria 1 minuto, tá? É muito fácil de fazer esse tipo de bloqueio, tá? E, obviamente, também um outro ponto muito interessante é esse aqui, né? Fazer filtragem de DNS. Então, a gente atua como se fosse um proxy, independente de onde o cara esteja, para evitar que sites indevidos sejam acessados. Não somente obviamente, os mais óbvios, né, como apostas, pornografia, violência, mas eventualmente sites que estejam associados com ataques. E aí a gente também faz o bloqueio desses caras, tá? Então, existe uma grande gama de recursos na nossa solução que permite uma proteção interessante. Aqui eu falei só de prevenção, mas eu tenho aqui esse motorzinho aqui, ó, que é o motor usado naquela página do Remediation Map. Esse cara aqui é o cara que faz a mágica toda acontecer. E aí você tem a parte de prevenção da nossa solução, associado com a parte de proteção em tempo real, né? Que isso aqui identifica ataques em tempo real e bloqueia, né? Uma vez fiz um ataque de um ransomware que não havia sido detectado pela Trend Micro. O cara me passou o ranço e falou, não, a Trend Micro disse que é um ataque de dia zero, que ninguém ia conseguir detectar, que mesmo com toda a proteção que ele estava ativada, não foi possível, e os caras foram encriptados, né? Eu falei, me dá esse malware aqui que eu vou fazer a execução aqui agora, né? Eu tava com o pessoal comercial junto comigo, ele falou assim, Gustavo, você tá louco? Vai fazer? Eu falei, cara, fica tranquilo, eu vou provar pros caras, né? O cara deu o malware, eu falei, e agora, o que eu faço, né? Eu não vou fazer nada do que eu acho, é o que você que tem que me dizer. Ele fala, clica aqui, faz isso, tal. No segundo clique que eu dei no arquivo, já bloqueou em tempo real, os arquivos que eu tinha permaneceram ali ativos e tudo que tinha relacionado àquele ransomware foi limpo, né? Foi enviado para quarentena, tá? Então, isso aqui
é uma comprovação, né? Na verdade, essa camada, ela tem essa capacidade de fazer o bloqueio em tempo real. Mas, suponha que isso aqui não foi efetivo. Aí a gente tem a parte EDR da solução, que inclusive faz o rollback de um ataque de ransomware. Tá? Se você foi encriptado, se essas camadas aqui não deram certo e os seus arquivos foram encriptados, essa camada aqui, ela recupera o seu ambiente e não usa Shadow, tá? Ou seja, você pode instalar essa solução em um servidor, tá? A gente sabe que Shadow no servidor é sempre desabilitado, mas você consegue instalar no servidor e a gente consegue recuperar os teus arquivos que eventualmente tenham sido atacados lá. Eu vou dizer que é bem raro, tá? Porque a gente consegue detectar muita coisa antes que aconteça um problema, tá? Mas a nossa capacidade de detecção realmente é muito, muito alta, tá? Ô, Gustavo, Oi, desculpa te interromper. Temos uma pergunta do Alexandre aqui no chat. tô vendo aqui Pro- já. Uhum. Tá vendo aí? Como se chama a Beleza. proteção de sites, filtro de conteúdo? São categorias de site? Sim, bom, vamos lá. Sim, a proteção chama-se DNS Filtering, é essa aqui, tá? Ela, sim, ela faz baseado em categoria de site também. As categorias, elas são as categorias que a gente usa da Cloudflare para fazer a categorização de sites. E a gente também permite outros tipos de validação, como, por exemplo, nomes de site. Eu quero bloquear o gustavo.com.br, consigo bloquear o domínio, o endereço IP, efetivamente, que é a gestão de IOCs, a gente faz o bloqueio. Eu quero bloquear, por exemplo, todos os domínios que sejam da Rússia, ou da China, da Coreia do Norte. Eu boto lá o .ru, .cn e por aí vai, né? Que mais? Também consigo, baseado em uma categoria, né, fazer o bloqueio de categorias, colocar algumas exceções. Então, eu vou bloquear tudo que for entretenimento, mas eu vou permitir que sei lá, o Netflix seja acessado, por exemplo. Então, é possível você fazer esses tipos de bloqueio ou permissão conforme essas categorias aí também, ok? Eu não sei efetivamente quantas categorias existem, mas todas as que existem na Cloudflare a gente usa, ok? Alguma outra pergunta aí, pessoal? Alexandre, ficou claro, tranquilo, né? Por enquanto, sem nenhuma outra pergunta, Gustavo. Obrigado aí. Obrigado pela pergunta Excelente. também, Alexandre. Obrigado. Bom, eu... esse vídeo aqui ele é interessante, mas o que me interessa aqui é a gente tem uma capacidade muito grande de proteção, tá? Baseado na nossa solução e não ocupamos gigas de memória. Na verdade, a gente utiliza aqui em todas essas camadas de proteção, seja essa aqui sozinha ou com tudo isso aqui ativado, a gente utiliza 350 MB de memória no seu computador, tá? É o agente mais leve que existe no mercado. E é também um único agente. Eu não tenho um agente para cada um desses caras, eu não tenho um agente para isso aqui, eu tenho um único agente que faz tudo, tá? Eu também não tenho um download diário de assinaturas. Eu não utilizo assinaturas para detectar malware. Aliás, foi justamente porque nós não usamos assinatura para detectar malware que nós detectamos o WannaCry no dia zero. Fomos a única empresa que detectou o WannaCry no dia zero. Tá? Ocorreu há 8 anos atrás. Nossa, faz tempo, a gente está ficando velho, hein? Então, a gente conseguiu detectar através dessa camadinha aqui, ó. Obviamente, junto com essa, mas usando as definições aqui de ações de ransomware que esse cara trabalha, tá? Então, são recursos bem interessantes e um agente bem leve. Não existe incompatibilidade com qualquer outro anti-malware que eventualmente exista no seu dispositivo, embora você não vá precisar, tá? A gente trabalha em conjunto com o Defender pode continuar rodando na nossa máquina,
Ele é importante para fazer outras ações, como proteção de conta de usuário, validação de acessos ali de níveis de permissão no sistema operacional. Então, isso aí a gente deixa lá com ele. Mas a proteção de malware a gente faz. Tá? Então, são processos e proteções que a gente tem bem interessantes. E aqui, isso aqui é um plus a mais, né, que a gente utiliza, que é na console eu tenho ali o meu dispositivo em proteção. Se eu precisar, eu consigo acessar o meu equipamento remotamente. Então, não importa onde o seu dispositivo esteja, por o cara tá usando o notebook lá na praia em Natal. Você está aqui em São Paulo, você consegue acessar o equipamento do cara através da console. Não precisa de nenhum software adicional, nada. É tudo através do mesmo agente que faz a proteção aqui. Tá? Então, isso aí é bem tranquilo. Ok? Bom, queria saber se há alguma dúvida a mais ou não, porque da minha parte eu já não tenho mais qualquer observação, qualquer ponto para falar. Obviamente que eu poderia ficar falando aqui muito mais tempo, mas acho que não é bem o caso. Não, maravilha, foi uma ótima apresentação, Gustavo. O Marcos Rogério perguntou aqui se temos um Battle Card da Morbise para enviar para eles. E acredito que sim, né, Gustavo? Podemos enviar para eles após a apresentação? Sim, Marco. Você estaria interessado o efeito com alguma comparação com alguma outra solução que você utilize? Que a gente pode fazer um comparativo e já falar, ó, a gente faz isso, a outra solução faz aquilo, né? Isso é bem interessante. Ok. Sim, Sentinel One e Sim, tô vendo aqui. CrowdStrike, legal. Sim, eu vou falar com o pessoal da Gênesis, a gente providencia um e manda para você. Ok? Obrigado aí pela pergunta. Bom, senhores, então, da minha parte, eu não tenho mais nada para falar, né? Acho que foi bem interessante aí, ficou bem claro para vocês, mas eu agradeço o tempo de todos aqui. E como eu falei, segurança é um assunto de todo dia, né? A gente precisa se preocupar a cada momento, não tem muito o que fazer, infelizmente, né? Então, eu agradeço muito a presença de todos aí. Tanto a Marbytes com o seu produto Trackdown como a Genesis estão à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham e, por favor, fiquem à vontade para nos contactar. Isso mesmo, pessoal. Vamos entrar em contato com vocês, caso vocês queiram uma apresentação individual, né, da Morebytes, do Gustavo, da Gênesis, para vocês sobre segurança. E entraremos em contato. E mais uma vez, obrigado. Como o Gustavo disse, obrigado pela presença de todos vocês. Ficamos lisonjeados de recebê-los aqui em mais um webinar da Gênesis em parceria com a Morebytes. E obrigado, Gustavo, por dedicar seu tempo aqui, pela apresentação, que foi muito boa e muito interessante. Beleza, muito obrigado a todos aí, tenham todos um bom dia. Valeu, pessoal. Até mais. Muito obrigado, pessoal. Bom dia.